Vamos fazer uma daquelas reflexão assim de velho meio ranzinza mesmo, apesar dos meus 26 anos, eu já nasci meio octogenário. Eu acho que o que tá faltando no movimento libertário, atualmente entre várias coisas, afinal é um movimento jovem, é um senso de paciência e um senso de um olhar de longo prazo, mas longo prazo mesmo. Porque uma coisa que eu vejo assim bastante pelas internetas por aí, e conversando até com pessoas nos eventos que eu vou, eu sei que assim, o movimento libertário tá muito ruim, falta gente, pô, tem muita gente nova e os caras não sabem nada. Eu vejo até comentário nisso do meu canal, falando, não, tem uma galera que vê o canal do Rafael lá, do Rafael Lima, do Ideias Radicais, e daí acho que sabe umas coisas, os caras não sabem, que droga, isso aqui não vai pra... Me parece faltar um senso de paciência e um senso de longo prazo, porque isso é um movimento, gostem ou não, isso é um movimento libertário, movimento anarcocapitalista, vamos usar o nome. E para um movimento desse tipo se estabelecer e crescer, você precisa de tempo. Você precisa de tempo para as coisas acontecerem. Porque, seguinte, pensa assim. Olha o movimento libertário americano. Começou com a patota do Rothbard, o clube do Bolinha lá, no apartamento do Rothbard, basicamente. É muito legal ver a história do Walter Block, que eles jogavam War. Vamos dominar o mundo, bandeira anarquista, jogando negócio. Engraçado. Começou lá, assim, anos 60, 70. E agora, quase 50 anos depois, eles têm a Mises University com o tamanho que ela tem. Tá legal. O Instituto Mises fazem o evento, né, Mises University. Eles estão começando a ter influência. E agora eles têm um hall de escritores bons. E o que eles produziram foi uma literatura legal, interessante, libertária, americana, boa parte pré-revolução digital, maior parte não integrada já a esse mundo digital agora. Isso levou 50 anos. Então, assim, o movimento libertário, ele tem o quê? Se você quiser esticar, se você quiser voltar lá pra Kombi libertário, quando tinha, assim, 6 libertários no Brasil, 10 anos. Se você quer usar, assim, quando ele chegou na galera, mais 5 anos. Se você quiser, assim, pensar, você pode pensar que 2014 foi um pouco divisor de águas, tá? Mas ele tem, assim, 5, 10 anos. Aí você fala, mas os libertários do Brasil não tem muita leitura. Cara, calma, porque assim, você precisa de certas condições econômicas, você precisa de certas condições estruturais como um movimento para começar a crescer a coisa. Porque quem escreve? Você precisa... não tem poucos livros. Eu tô tentando agora fazer a transição para ser um escritor. Por quê? Porque eu tô falando justamente dessas condições econômicas. Eu trabalho com isso. Full time. 60 horas por semana. Esse é o meu trabalho. Ser um libertário profissional. Então, eu posso fazer 15 vídeos por semana e ainda pensar em escrever um livro. Esse é o que eu quero constantemente estar fazendo. Trabalhando nos vídeos e trabalhando em um livro e depois alguns projetinhos no meio. Esse é o meu plano para os próximos 5 anos. Agora pensa assim, quem que vai escrever os livros do libertarianismo brasileiro? Sobre a Constituição brasileira, sobre o... Porque você tem os livros do Tom Woods sobre a Constituição americana, mas não se aplica. É legal, é interessante, tá? Mas aqui no Brasil não tem tradução. Não seria inútil traduzir um livro desses, de maneira geral. Quem que vai escrever esses livros? Quem que vai escrever os livros sobre a economia brasileira, sobre os eventos da economia brasileira? Livro, literatura, base mesmo. Bom, vai ter que ser alguém assim, mestrado doutor, mais ou menos, que tem tempo pra fazer isso e não está morrendo de fome. Então provavelmente já vai ter que ser professor ou estar associado a uma universidade ou alguma coisa assim, ou ter algum emprego do lado. O que significa que alguém vai ter que abrigar esse cara e ele vai ter que ter experiência. Então assim, vai demorar. Tudo bem, ok? Muitas das pessoas que estão vendo esse canal hoje são as pessoas que estão fazendo agora direito, ou economia, ou administração, ou contabilidade, ou sei lá, vai que parte, engenharia química, não sei. E vão se formar. E, assim, honestamente, a academia brasileira para libertarianismo é inútil. Não, inclusive te atrasa. Depois vai ter que fazer um mestrado lá no exterior, um doutorado no exterior. Estudar lá, voltar, estudar Brasil um pouco. Daí começar a produzir alguma coisa. Isso vai levar 10 anos. Isso vai levar 10 anos. Mas porque agora a galera não é muito lida. Tá? Às vezes me parece assim que tem uma galera que fala... Não, cara... Esse movimento libertário é uma bosta, cara. Porque assim,
Tem essa galera nova e os caras não leram toda a bibliografia do Rothbard, Hoppe, Mises, Hayek e esses 18 outros autores. Que lixo! Calma, calma. Não, isso não vai acontecer. E para as pessoas lerem isso, elas têm que ter tempo livre. Alguém que está fazendo uma faculdade aqui no Brasil, que toma tempo, que enche o saco, talvez não tenha tempo, não tenha saco, não tenha energia mental para se devotar a mais um estudo desses. Quantas pessoas vão conseguir fazer isso agora no Brasil? Algumas milhares, esperançosamente. E vai demorar um tempo até essas pessoas virarem professores. Existem professores libertários no Brasil de direito, de economia? Existem. Mais de 100? Eu penso em 3 nomes. O Biratã, Saraiva e o Paranaíba lá em Goiás. Que eu sei. Deve ter mais uns 50 nomes aí. Deve ter alguns que estão pensando, puta, mas o Rafael é burro, ele esqueceu desse cara. Mas enfim, eu tô falando os 3 maiores números assim que vem na minha cabeça agora. Mas tem 100? Não tem. Então vai demorar até essa galera que está estudando agora virar professor e depois criar uma academia e ter um corpo de leitura e ter uma estrutura. Vai demorar, tudo bem, calma. Pensa assim, olha, eu penso as coisas muito a longo prazo. Eu penso que esse canal tem 1 ano e uns pouquinho. O que eu provei até agora? Uma coisa. Assim, se eu fosse colocar no meu currículo, eu ia colocar uma vitória. Eu provei que existe espaço no YouTube para ter um canal como esse que dá dinheiro e eu consigo trabalhar nele. Que existe público o suficiente e demanda o suficiente, e às vezes eu fico nervoso se o microfone tá ligado ou não e devo ficar olhando pra mãezinha, mas existe público o suficiente, demanda o suficiente e uma estrutura onde 3 pessoas conseguiriam ser libertários profissionais na internet. É isso que eu consegui provar. E em cima disso dá pra construir alguma coisa. Como eu falei, eu começar a fazer livros, trazer mais algumas pessoas. E ao longo dos próximos 5 anos, essa é a estrutura que eu tenho na minha cabeça. O meu objetivo é expandir isso, crescer esse formato, talvez trazer mais pessoas daqui a uns 2 ou 3 anos no mínimo, e aumentar isto aqui numa certa direção. E depois que isso estiver estabelecido, eu vou ficar uns 10 ou 20 anos continuando rodando isso. E daqui a uns 25 anos eu vou olhar pra trás e pensar, será que eu acertei? Será que eu só perdi tempo? É possível. Agora olha assim, a história do movimento liberal, assim, direitos naturais. Porque pra mim liberal é libertário. Mas você teve lá Tomás de Aquinas e demorou a cara até chegar no Locke pra ele falar que o governo legítimo é só com sentimentos governados. Demorou mais um tempinho até o Locke ser basicamente citado verbatim na Declaração de Independência Americana, que foi o primeiro experimento real de uma nação que realmente respeitava direitos naturais. O primeiro experimento, 1776. Declaração de Independência, se você lê Locke e a Declaração de Independência Americana, você poderia trocar frases ali no meio que... Inclusive, você pode pensar que a Declaração de Independência... pelo menos o preâmbulo, assim, exceto os crimes do rei, né? Você pode, assim, pensar como se fosse um resumo, assim, de padeiro, um resumo executivo, digamos assim, do Locke. E daí, em 1776, eles criaram esse experimento. 200 anos depois, os libertários sacaram, deu errado. Por quê? Porque a gente esqueceu de tirar o Estado. A ideia era muito boa, mas daí a gente colocou no Estado no meio e o barco afundou. Putz. E agora uma nova proposta está surgindo. E isso nos Estados Unidos já tem 50 anos de escola. No Brasil vai demorar. Tudo bem. Façam a sua paz com isso. Okay? Eu ainda acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver alguma parte significativa, algum grande corpo geográfico sem influência do Estado. Ejetado. E já existem ilhazinhas. Então, tá acontecendo. O anarquistão global vai surgir nos próximos 50 anos? Não. Ele vai restar a Coreia do Norte. Eu acho que aquela porcaria ainda vai durar, tipo, 150 anos. Eu acho. Não sei. Alguma coisa vai conseguir segurar. Agora, vai demorar pra gente fazer a transição completa. Eu acho que a gente vai conseguir ver algumas coisas nas próximas 1 ou 2 décadas. Mas olha pra esse movimento que a gente tem agora no Brasil, pequenininho, eu não vou dizer infantil das pessoas, mas na sua infância como um movimento,
como uma semente em potencial muito grande. E olha o que ele fez em 5 anos. Saiu de um punhadinho de libertários em 10 anos atrás para um canal agora com quase 160 mil inscritos, para um movimento grande, para uma economia, tem lojas já até tomando partido que vende as camisetas para libertários, um mercado nicho, mas tá lá. Eles vendem umas outras coisas, tá? Mas enfim. Você tem já sites, está criando seu ambiente. Vai demorar para essa galera se tornar acadêmica, para essa galera entrar nos outros meios e começar a crescer. E aí o negócio vai melhorando. Os socialistas estão tentando há mais de 200 anos. É por isso que eles permeiam a sociedade tão fortemente. 200 anos de porrada e luta e guerra e tentando se instalar. Hoje eles são hegemônicos. Eu não acho, mesmo a gente estando na era digital, eu não acho racional se olhar para 5 anos para trás do movimento libertário brasileiro ou 50 anos do movimento libertário americano, que na verdade passou 20 anos sem fazer muita coisa, né? Mais uma coisa fechada. Só depois, assim, nos anos 80, começou a crescer e recentemente explodiu. Você não pode olhar para isso e falar, que droga, não sei o que. Calma. Vai demorar. Paciência. Tem esse olhar de longo prazo e é uma coisa que eu tenho muito forte. Tenho esse prazer de estar fazendo parte de alguma coisa e que lá na frente eu espero isso. Assim, ter, sei lá, 70 anos e lá na frente estar num evento libertário gigante, alguma coisa assim. Esse negócio de fazer parte de alguma coisa eu acho que é muito importante. Então assim, calma. Ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.